Olá, gente! Sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Hoje é o dia de número 342 do nosso plano. Nós vamos continuar a leitura da revelação de Jesus Cristo a João, o livro do Apocalipse. E hoje nós vamos ler a partir do capítulo 3. Então, antes, vamos fazer a nossa oração e na sequência nós vamos então aqui à leitura. Senhor Deus, amado, querido Pai, fiel, bondoso, adoramos o Teu santo nome, rendemos graças a Ti. O Senhor é muito bom, misericordioso. E aqui estamos, ó Deus, em mais um encontro com a Tua Palavra. Esse clube de leitura que tem se reunido durante todo esse ano para ler os textos sagrados e entender o que a Bíblia está dizendo. Então fala ao nosso coração, Senhor. Mais uma vez pedimos isso a Ti. Abre o nosso entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar a Bíblia na tela e vamos seguir com a leitura. Ainda aqui falando sobre as cartas às igrejas. Então, se você está chegando, por acaso, de repente tenham pessoas chegando hoje na leitura, saiba que ela não começa aqui. A leitura do livro do Apocalipse começou no dia de ontem. A leitura de toda a Bíblia começou no primeiro dia do ano. Então, assim, você pode participar da leitura hoje, mas para um melhor entendimento é bom você assistir a de ontem. Ficou gravada, está no meu canal ou disponível na mesma plataforma que você está assistindo agora, tá? Porque aí você vai ter a introdução, a visão panorâmica e você vai entender algumas questões que já foram faladas, tá bom? E o plano bíblico começou no primeiro dia do ano. Se você quiser, você pode voltar também para o primeiro dia e seguir daqui para frente, fazendo o seu plano. Todos que começarem no primeiro dia da gravação que está disponível, em um ano também irá concluir a leitura da Bíblia toda, tá bom? Apocalipse, capítulo 3. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome, de que vives e estás morto. Então, vocês já sabem a questão do anjo da igreja, a questão dos 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Vocês já sabem também que a carta é endereçada à igreja com vistas a uma correção, outras tinham também elogios. E o que nós estamos vendo aqui nessa carta é o seguinte, que essa igreja era uma igreja de muitas obras, que realizava até obras, mas que só tinha nome de que estava viva, mas espiritualmente falando, essa igreja estava morta. E isso acende o nosso temor. Como já falei ontem, as orientações dadas a essas 7 igrejas podem ser aplicadas para toda a igreja. Toda a igreja de Cristo. E não importa o nome, a placa, a denominação, tá? Não importa. Então, há quem esteja sendo igreja ou como igreja diante do Senhor, com obras, e ele conhece as suas obras, com o nome de quem está vivo, porém está morto, espiritualmente falando. Isso pode ser, no geral, toda aquela igreja, toda aquela instituição só tem nome de que está viva, realiza até obras, mas está morto espiritualmente, ou individual. Porque cada um de nós somos membro da igreja, né? Somos a igreja. Claro, né? Ninguém é igreja sozinho. Mas a exortação aqui é quanto a isso. Ter nome de que está vivo, porém, espiritualmente falando, é como se estivesse morto. Então, qual é o conselho? Versículo 2. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Realiza obras, mas diante de Deus, não uma obra perfeita.
diante dos homens era uma obra perfeita. O texto diz, tem nome de quem vive. Então, tem nome de uma igreja viva, uma igreja operante, né? Vou citar algumas obras aqui: a caridade, a doação, a assistência social, ajudas, construções, avanços e tal, mas diante de Deus, as suas obras não foram achadas perfeitas. Versículo 3: lembre-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois, se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Tens uns poucos nomes em Sardes? Versículo 4. Tens uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Então, é aquilo. Eu sempre falo isso. Nós podemos generalizar e condenar um local? Não. Porque pode ser que naquele local tenham alguns que se salvam. Tens uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Então, às vezes, aquele lugar, aquela igreja, como está dizendo aqui, só tem nome de que vive, mas está morta. Realiza muitas obras, mas não obras perfeitas diante de Deus. Num todo, isso está sendo condenado. Mas no pessoal, pode ser que alguns estejam salvos, que alguns sejam dignos de andar diante de Deus. Por isso que a gente não pode generalizar. Por isso que eu sempre digo, inclusive nas minhas redes sociais, eu não falo do lugar. Apesar de Apocalipse aqui estar sendo específico e falar do lugar, né? Sardes foi específico. Essa igreja tem nome de que vive, mas está morta, realiza obras diante dos homens, mas não perfeita diante de Deus e tal. Não. Eu não falo do lugar. Eu falo do ensino, do que acontece, o que é reprovável diante da palavra de Deus e tal. Por quê? Eu não posso condenar o lugar. Pode ser que ali tem uns poucos que não se contaminaram e que as suas vestes são vestes dignas de alguém que vai andar com Cristo. Alguém que está pronto para viver na eternidade, ou alguém que está pronto para na segunda vinda estar com Ele naquele momento, né? Que é o encontro da igreja nos ares. Essa questão das vestes é uma questão peculiar na Bíblia. Muito se fala sobre vestes, mudança de vestes, troca de vestes. O vencedor vai se vestir de vestes brancas. Inclusive tem uma parábola que o Senhor Jesus, falando sobre o reino, sobre a salvação, sobre quem entra, quem não entra, que fala sobre vestes, uma palavra maravilhosa, uma parábola maravilhosa. Eu já até fiz uma pregação sobre essa parábola, ajudou muito a nossa igreja. Leia depois, Mateus 22. Anote aí para você ler depois essa parábola. Mateus 22. A parábola diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você vai entender lendo a parábola, tá? Versículo 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Faça uma diferenciação aí. Anote a parte. Livro da vida é uma coisa. Livros ou os livros é outra. Então aqui vai falar de vários livros, tá? Então tem o livro da vida, que tem o nome dos vencedores, a vida dos vencedores, e tem livros. Livros que contêm os ais de Deus, o plano da redenção, enfim. Apocalipse vai falar sobre livros. Cuidado só para você não confundir isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7. E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz aquele que é santo,
aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Porque tu guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Essa hora da tentação é o período da tribulação. A famigerada grande tribulação. Você já deve ter ouvido falar, né? Então aqui está dizendo, é uma promessa para a igreja de que aqueles que perseveraram, que guardaram a palavra com paciência, com perseverança, também seriam guardados da hora da tentação ou da tribulação que virá no mundo todo para provar os que habitam na terra. Então essa é uma promessa maravilhosa para a igreja, de que a igreja será guardada nesse período de tribulação. Agora, esse guardada entende-se por duas linhas, como eu já falei para vocês aqui, mas não é o nosso objetivo deste ano e nem neste clube, né? Um estudo bíblico sobre o Apocalipse, escatologia e outras coisas nós faremos em outro local, tá? Então, olhe para o texto e entenda, isso já me deixa satisfeito, que há uma promessa de que a igreja será guardada. Há quem diga que esse guardado é, mesmo passando por tribulação, Deus vai te proteger, ou pela tribulação. E há quem diga que esse guardado é, a igreja é retirada no momento da tribulação. Isso é um debate sem fim. Existem bases para um lado, existem bases para o outro. Por isso que a gente não vai entrar nisso agora. Eu te mostraria os dois lados, todos os versículos que corroboram com um entendimento e com o outro, para que você tome a sua decisão. Por isso que aqui na parede eu tenho esses dois quadrinhos aqui, ó. Armínio e Calvino. São dois que divergem em certos pontos. Nenhum dos dois falam sobre heresias. Mas um acredita em um ponto, outro acredita em um ponto, cada um defendeu a sua tese. São escolas, fundaram escolas. E essa escola se perpetua. Até hoje nós temos arminianos e calvinistas. Acredita em tudo que Armínio falou? Não. Acredito em tudo que Calvino falou? Não. Mas acredito em muita coisa que ambos falaram, né? Olhando para a Bíblia, estudando a Bíblia, eu tenho as minhas conclusões, tá? Mas isso tudo é bíblico, nada herético, tá? Nada herético. Não há heresia alguma olhar para esse versículo e falar, aqui está dizendo que a igreja não sobe, ou aqui está dizendo que a igreja sobe. Não há heresia nenhuma. A heresia seria dizer, não, aqui está dizendo que a igreja ela não vai ser salva, né? Falar algo que a Bíblia não está falando. Entende? Só para vocês ficarem aí de sobreaviso. Mas nós podemos olhar para essa promessa e acreditar que seremos guardados. De uma forma ou de outra, seremos guardados. É o que o texto está dizendo. Versículo 11. Eis que em breve eu venho, retém o que tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja de Laodiceia, dos Laodicenses, escreve. Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno
e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você veja, o frio pode se aquecer, o quente que permaneça. O problema é o morno. Por isso que ele fala, eu gostaria que você fosse frio ou quente. Porque para o frio, a exortação, o conselho, a orientação é uma. Para o quente também tem orientação. Agora para o morno, para o que está dividido, para o que está em cima do muro, nem lá nem cá, esse aí causa náuseas em Deus. Versículo 17. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, e não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas os teus olhos com colírio, para que possas ver. Então, ele fala, você acha que está tudo bem, que é rico, que já tem tudo que precisa, mas eu digo que você é um desgraçado, a graça não te alcançou, a graça não te justifica, você é miserável, pobre, cego e nu. Então, já que você é tudo isso, o meu conselho é, compre ouro refinado no fogo. Isso aqui é uma metáfora, né? Para que tu sejas rico. A riqueza verdadeira é aquela que é provada, é a riqueza que nós adquirimos por passarmos por tribulações. Vestes brancas, então, antes ele fala, tu és nu, então te aconselho, vestes brancas, que representam as vestes de um salvo, que tira a vergonha, né? Para que vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça. E que unjas os teus olhos com o colírio para que tu possas ver. Deus estava falando, você é cego, você não consegue enxergar, você não está vendo a verdade. Compre colírio de mim. Peça ao Senhor para que abra os seus olhos, para que o Espírito Santo te guie a toda a verdade. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Então, o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja se considerava tão suficiente que tinha empurrado Jesus para fora da igreja. Tinha tudo ali dentro, menos Jesus. Tem de tudo, só não tem Jesus. É rica, é abastada, tem de tudo, mas não tem Jesus. Jesus não estava no meio do que acontece ali. Jesus estava fora, mas ele estava batendo na porta. Quer entrar? Vocês vão deixar eu entrar? Eu estou falando que eu posso entrar e mudar tudo aí. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 21. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos para o próximo capítulo, Apocalipse, capítulo 4. Depois disso eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz do que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado no trono. Então, na visão de João, ele vê uma porta aberta no céu, a voz chama ele em espírito, imediatamente ele já aparece lá. Quando ele aparece lá, agora ele vai relatar as coisas que ele viu. Primeiro, ele viu um trono e um assentado no trono. E aquele que estava sentado era semelhante na aparência à pedra de jaspe e de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda.
E ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Então João vê o trono do Senhor e ao redor do trono mais 24 tronos. Quem estava sentado nesses 24 tronos? Não sei. A Bíblia não diz com clareza, não posso afirmar com certeza. Mas, aplicando a hermenêutica, tudo que nós já lemos na Bíblia até aqui, quando se fala sobre anciãos, são lideranças, são os mais experimentados, são aqueles que estavam à frente. Então, quando diz aqui, e eu vi 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, nós olhamos para esse texto, podemos entender, já que esses 24 são aqueles que foram achados dignos de estarem sentados no trono, ao lado do trono, para ajudar a reinar, a governar e a julgar as nações, por todo o contexto bíblico, eles são representantes das alianças, de todo o povo, das nações. Então nós olhamos para as duas alianças, velha aliança, nova aliança. Na velha aliança, quem são os representantes? A liderança, os que estavam à frente, os anciãos, podemos dizer assim. As 12 tribos de Israel representam toda a nação. As 12 tribos representam toda a nação. As 12 tribos. E na nova aliança, os 12 apóstolos representam a nação da nova aliança, os cristãos da igreja primitiva. Tá? Então, há aí um entendimento teológico que diz que esses 24 anciãos são os 12, representando as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos representando toda a igreja de Cristo. Tá? Mas é só um dado, aí, um conhecimento teológico. Tá? A Bíblia não está falando isso com clareza, não está escrito isso aqui. Aqueles 24 são fulano, ciclano e beltrano. Então, não posso afirmar com certeza. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e havia 7 lâmpadas de fogo queimando diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, havia 4 animais cheios de olhos na frente e atrás. Vocês se lembram que esses animais nós já lemos lá no livro dos profetas, que teve essa visão dos animais em volta do trono, cheios de olhos. Nós lemos isso já em Ezequiel. E eu falei para vocês, lá em Apocalipse vai se repetir, e vocês vão entender melhor. Então, é uma figura, né, que foi vista pelos profetas e também por João. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, o terceiro animal tinha a face como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor, e eles estavam cheios de olhos por dentro e por fora, e eles não descansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. E quando os animais dão glória e honra e graças àquele que está assentado no trono, o que vive para sempre e sempre, os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para sempre e sempre, e lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas para o teu prazer, e para o teu prazer, elas existem e foram criadas. Então, na sala do trono, João está nos dizendo que ela é para adoração.
do Senhor. As criaturas adoram ao Senhor, louvam ao Senhor, e quando elas dão glória ao Senhor, todos os 24 também se curvam, tiram as suas coroas e se curvam e reconhecem a glória do Senhor. Apocalipse capítulo 5. E eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Então, esse livro aqui ainda não é o livro da vida. Esse livro aqui não é o livro que tem o nome dos vencedores. Esse livro aqui, que o apóstolo João viu, é o livro que contém os ais de Deus, que prediz os ais. Você vai entender isso na continuação da leitura, porque você vai saber, quando o livro for aberto, o que está escrito. Aqui está dizendo que João viu o livro fechado, selado. Cada selo, quando for aberto, vai ser proclamado um ai. O juízo, a sentença, e vai revelar também o plano redentor do Senhor. Então, João viu no trono que aquele que estava sentado no trono tinha na sua mão direita um livro escrito, por dentro e por fora. Só que o livro estava selado. E o anjo dizia: quem é digno de abrir o livro? Quem pode abrir esse livro? Para que a partir dessa abertura comece os ais de Deus, os juízos de Deus, a sentença final, o plano redentor ser revelado. Quem é digno? Em outras palavras, ninguém é digno. Ninguém pode. Quem pode? Quem ousa chegar diante do trono e abrir esse livro e revelar o plano? Quem é digno? Quem se encontra digno? Não tem outra palavra. Apto para chegar diante do trono e abrir o selo. A gente quer saber, todo mundo quer saber, mas ninguém é digno de abrir o livro. Versículo 3. E nem um homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Aí você imagina João vendo essa cena. João está ali vendo essa cena. E aí olha a reação de João. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, nem de olhar para ele. Então João está ali assistindo essa cena. Ninguém pode abrir esse livro. Aí João, desesperado, chora. E o que acontece? E um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, chega a arrepio, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Então, quando João chora, desesperado diante daquilo, vem um dos anciãos e fala: não chora não, meu rapaz, porque o leão da tribo de Judá está vindo aí para abrir o livro. Ele prevaleceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Quando a gente vê aqui falar sobre o leão da tribo de Judá, então você que está comigo desde o início do ano sabe que aqui está o cumprimento da profecia. A profecia messiânica, que dizia que ele seria da raiz de Judá, descendente de Davi, filho de Davi, o único que seria digno. Então, aqui é o cumprimento. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus selos. Versículo 6. Olha só que interessante. Quando fala prevaleceu, é porque ele consumou a obra, tá? Ele consumou, ele se entregou, né? Como o cordeiro morto, ele prevaleceu e se achou digno. Versículo 6. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro, com C maiúsculo, em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Então veja, ninguém era digno de abrir o trono.
o livro. Um ancião fala, não chora, está vindo aí aquele que pode abrir. Ele é o leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá e cordeiro ao mesmo tempo. O leão da tribo de Judá, ele venceu, ele consumou a obra, ele está vindo aí. Daqui a pouco João olha, quem chega lá? Quem chega? Eu gostaria que você falasse aí nos comentários, quem chega? Quem João viu chegando lá? Gente, isso aqui é glorioso. João, através de uma visão, ele é retirado do nosso plano e vai para o plano da eternidade. Você tem noção do que é isso? João viu Cristo, João esteve ali diante da crucificação, viu Cristo sendo transfigurado, morto em favor de nossos pecados e ressuscitado. Passa-se muitos anos, ele está lá na ilha de Patmos e daqui a pouco acontece assim, ó, vem para cá, João, sai do que é terreno, sai desse tempo que você está vivendo aí, sai do tempo presente e eu vou te levar para um outro tempo, atemporal, fora de tempo. Eu vou te mostrar o que aconteceu quando, quem está colocando o nome dele ali, ó, Jesus, é isso aí. Eu vou te mostrar o que aconteceu quando Jesus chegou na sala do trono. Gente, isso é glorioso demais. João é levado para o exato momento que Cristo está chegando diante do trono. Como isso? Aí é com Deus, né, gente? Aí é com Deus, né? Ele é o dono do tempo. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Ele era, é e há de vir. Ele é o antes de tudo. Então ele pega um ser humano, João, e o transporta em visão e espírito para o exato momento que Cristo está chegando. Cristo aqui na terra passa tudo que passou, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, lutou contra o falso ensino, pregou arrependimento, levantou apóstolos e foi crucificado, morto como um cordeiro. Então, João vê o cordeiro chegando na sala do trono. João olha, eis que eu estou vendo o cordeiro de pé, mas como se tivesse morto, todo ensanguentado, todo transfigurado. O exato momento que Cristo se apresentou como sacrifício, chegando diante do trono e pegando o livro da mão do Pai. Meu Deus do céu, chega a arrepia. Hoje está demais. Pegando o livro da mão do Pai e abrindo. Pai, eu venci. Pode colocar em ação aí o seu plano redentor. Eu fui lá como um leão e também como um cordeiro. Isso é muito glorioso. Isso é lindo demais. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Então, apresenta diante do Senhor as nossas orações, a sua oração, a oração dos santos, todas que estão sendo acolhidas em um odre, serão derramadas diante do Cordeiro. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e nos resgatastes para Deus pelo teu sangue, de cada família e língua e povo e nação. E nos fizestes reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Mais um versículo aqui que corrobora para o reino do Senhor aqui na terra. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E o número deles era de 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, uma multidão, dizendo em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e bênção. Tem uma canção muito linda, né, na Paula Valadão, né, diante do trono. Digno é o Cordeiro que foi morto. Muito linda. Pesquisa no YouTube, essa canção é muito bonita. Fala sobre esse momento aqui. Ó. Digno é o Cordeiro que foi morto
para receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e bênção. E cada criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, assim como as que estão no mar, e tudo que neles há, e eu as ouvi dizendo: bênção e honra e glória e poder sejam àquele que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro para sempre e sempre. Aquele que está sentado no trono, Deus, e ao Cordeiro para sempre e sempre. E os 4 animais disseram: amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre e sempre. Amém. E nós, o que nós fazemos? Também o adoramos. Eu vou colocar aqui nos comentários. Glória ao Senhor. E eu vou colocar aqui a minha declaração pública. Glória ao Senhor. Eu vou colocar aqui também: digno é o Cordeiro. E assim a gente finaliza a nossa leitura de hoje. Vamos com calma, vamos entendendo os textos, vamos interpretando. E você vai ver que não é tão complicado assim, né? Entender o livro do Apocalipse. Complicado é quando a gente entra em conspirações e tal, em linhas teológicas que se diverte. Isso aí vamos deixar para mais para frente. Vamos entender o Apocalipse de uma forma descomplicada, tá? Na leitura desse ano. Estamos chegando ao final também do nosso plano. Espero que vocês continuem, concluam e vamos em frente. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.